no vídeo anterior, não sei se vocês já ouviram, mas acredito que sim. A gente vai dar uma lida. E se vocês, eu vou ler um pouquinho, se vocês quiserem que eu dê continuidade a esse tipo de vídeo, lendo especificamente esse livro, vocês me falem aí nos comentários. Se inscreva e curta o vídeo. Eu vou começar lendo o prefácio. O estudo da possessão demoníaca nunca foi, e não é muito provavelmente, e nunca virá a ser uma ciência. Existem, porém, muitos que vêm devotando suas vidas a estudar um assunto, que vem tentando determinar o ponto no qual a possessão tem início para que ela possa ser evitada. A possessão remota à época de Cristo, que expulsou demônios de inúmeras pessoas. De acordo com o Novo Testamento, hoje ela é pouco mais do que assunto para filmes de terror de Hollywood. Porém, muitas igrejas e seitas cristãs ainda praticam o rito de exorcismo. A principal dentre elas é a Igreja Católica. Existem dois tipos de possessão: a de uma pessoa e a de um lugar, tal como uma casa ou outro tipo de construção. Muitos dentro da Igreja Católica acreditam, porém, que ambas acontecem de maneira bem parecidas. Primeiro, existe o ponto no qual os demônios entram na pessoa ou ocupam a construção ou a casa. Há um grande número de teorias diferentes a respeito do que a causa ou do que causa a entrada inicial. Em um caso bem documentado de possessão, os demônios alegavam ter escolhido a vítima antes do nascimento desta. Alguns acreditam que antes mesmo um interesse passageiro por ocultismo pode ser um convite para a possessão. Outros acham que isso permanecerá para sempre um mistério, que não cabe a nós entender até estarmos cara a cara com o nosso Criador e ouvirmos a explicação em primeira mão. No entanto, uma opinião é quase unânime. A entrada inicial é feita apenas depois de que a vítima ou residente da construção visada ter feito uma escolha, por mais inconsciente ou tênue que seja, de dar permissão. Por exemplo, os Shenedek, eu acho que é assim que fala, não sei, nada fizeram para causar a possessão da sua casa, que tivera início muito tempo antes. Como Lorraine foi capaz, com a sua clarividência, algo terrível aconteceu naquela casa em alguma época durante seus anos como funerária. Alguém estivera usando os cadáveres para o próprio prazer doentio. Misericórdia. E foram os atos de necrofilia desta pessoa que abriram as portas para a possessão. Foi essa pessoa que fez a escolha ao se entregar a tais atividades perversas, de permitir que as forças do mal entrassem naquela casa, muito antes de os Shenedek, sei lá, se mudarem para lá. Assim que se dá a entrada inicial, a entidade possessiva começa a atormentar o hospedeiro ou os ocupantes da construção que ela adentrou. Isso costuma ser feito por meio do medo. A entidade não apenas se alimenta do medo, ela sabe que o medo enfraquecerá a vítima,
aproximando assim a entidade do controle total, deixando-a mais perto da possessão completa. No caso dos Kennedy, as forças na casa, determinadas a ganhar controle sobre os membros da família, usaram o medo para enfraquecê-los, para tentar fazer com que se virassem uns contra os outros. Babado, babadeiro. Enquanto aguardavam o terceiro estágio da possessão demoníaca, fraca e vulnerável, confusa e atormentada, a vítima inevitavelmente atinge um momento decisivo e se rende por vontade própria às forças das trevas. Um exorcismo oficial não pode ser realizado sem uma investigação apropriada para determinar se a atividade demoníaca relatada é verdadeira ou não. Às vezes, uma pessoa com problemas mentais ou com vício em narcóticos ou até mesmo uma família inteira passando por crises domésticas pode pegar as menores coincidências e transformá-las em uma série de eventos assustadores que levam à conclusão de que a casa está possuída por demônios. Doenças mentais foram confundidas com possessão no decorrer da história. Males como esquizofrenia, síndrome de Tourette, doença de Huntington, mal de Parkinson ou até mesmo dislexia. E apesar de a medicina ter evoluído bastante ao longo dos anos, tais condições devem ser eliminadas por um padre antes da realização de exorcismo ser considerada. Um padre com conhecimento médico ou psiquiátrico, às vezes, ambos iniciam uma investigação ao primeiramente tentar eliminar todas as outras possibilidades. Então, quando está satisfeito, prossegue testando a possibilidade de uma presença demoníaca. Assim que conseguir provas satisfatórias de atividades demoníacas, o padre então aborda a igreja, depois de o caso ser revisado e considerada completa, a decisão de prosseguir com o exorcismo é tomada. De acordo com aqueles que os testemunharam, nenhum exorcismo é igual ao outro, embora todos tenham duas coisas em comum. Uma delas é inesquecível para todos os indivíduos, quer seja o exorcismo de uma pessoa ou de uma construção. No caso, a presença. Ela é invisível e ainda assim sentida tão profundamente por todos os envolvidos, que parece quase intangível. É uma presença que não é masculina nem feminina, nem humana nem animal, nenhuma única entidade, nenhuma multidão delas, mas é distinta e conforme o exorcismo avança, se torna mais forte. Se e quando fala, ela às vezes se refere a si mesma como eu, às vezes como nós. Ela se move ao redor daqueles presentes como uma brisa fria, como gelo, uma corrente de ar, daqueles presentes como uma brisa fria, como gelo, uma corrente de ar das profundezas da caverna, mais subterrânea da terra, até o exorcismo chegar ao fim, até a entidade possessiva ter sido expulsa em nome de Deus. A segunda coisa que todos os exorcismos têm em comum é a mesma ameaçadora perigo. Aqueles que participam de um exorcismo
estão em perigo constante e devem esperar ouvir os insultos mais abomináveis e ver as coisas mais assustadoras que provavelmente vivenciaram em suas vidas. Sua fé deve permanecer sólida como uma rocha diante do absurdo, horrível e sobrenatural. Os demônios não serão expulsos sem uma luta furiosa, e sua principal arma, como sempre, é o medo. Eles se alimentam dele e farão qualquer coisa que conseguirem para arrancá-los de dentro daqueles envolvidos na tentativa de expulsá-los. Nem todas as tentativas